Muito bem. Então, era uma vez um curso de estrutura de dados onde a gente tinha visto várias coisas. A gente estava vendo listas. E aí a gente viu as pilhas, que é um tipo de lista onde tem um acesso específico do tipo qual mesmo? First in, last out, filo. Aí depois a gente viu as filas, que é o first in, first out. Aí a gente começou a ver as listas ligadas. E como aplicação de listas ligadas, a gente estava vendo as matrizes esparsas. E como aplicação de matrizes esparsas, a gente estava vendo os autômatos celulares. Celulares. Muito bem. Então, vamos continuar daqui de onde a gente parou. O que a gente falou da outra vez? Bom, a gente vai jogar o seguinte jogo. Era uma vez uma matriz. Agora, aliás, eu vou falar da matriz. Quando eu estiver falando da matriz, é a nossa matriz A, do jeito que uma matriz tem que ser mesmo, sem ser codificada como se fosse esparsa, por enquanto. Aí depois, mais tarde, nós vamos fazer ela como se fosse esparsa. Lembra disso? A gente tinha uma matriz muito grande, cheia de zeros, cheia de zeros de tudo quanto é lado, menos em alguns lugares específicos. Menos aqui e ali, só que a quantidade de zeros era muito maior do que a quantidade de não zeros. Lembra disso? Então a gente percebeu que dava para armazenar isso de um jeito bem mais esperto, que é no jeito da matriz B, onde a gente só guardava o I e o J e colocava só as posições I e J onde não é zero. Por exemplo, o 3 e o 20, o 51 e o 7, e assim vai indo. Bom, aqui tem 4, então o 10 e o 12, e o 25 e o 31. Pronto. São as 4 posições não zero, o resto é tudo zero da nossa matriz gigantesca M por N. Muito bem. Aí a gente percebeu que a gente fez como muda um elemento de 0 para 1, como muda um elemento de 1 para 0. A gente viu que se você estiver trabalhando nessa estrutura de dados aqui, especial para matrizes esparsas, não é tão trivial quanto simplesmente vir aqui e falar 25, 31 era 1 e agora recebe 0 e pronto. Assim é fácil, aqui não é tão fácil, mas a gente vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Muito bem, mas deixa para mais tarde. Aí a gente resolveu fazer uma aplicação bonitinha que usa essa matriz esparsa, que é o autômato celular, que basicamente vai ser uma matriz gigantesca, onde a maioria das posições é zero, e onde não for zero, onde for 1, é o que a gente está chamando de vivo, certo? Lembra disso? Muito bem. Vivo é não zero, morto é zero. E aí a gente começou a fazer o seguinte joguinho, que é o joguinho que se chama jogo da vida. Você tem uma posição A e J qualquer da sua matriz. Agora eu vou falar matriz, eu estou pensando em A, mas depois nós vamos ter que fazer no sistema B, hein? Mas por enquanto vamos fazer do jeito A, matriz tradicional. Você tinha a sua posição A e J no instante T. E você precisa decidir se esse A e J, depois de um ΔT, vai ficar vivo. A e J tem mais ΔT, vai. Então vamos fazer vamos deixar assim mesmo. Depois de uma rodada, a gente precisa decidir se isso aqui fica vivo, ou se morre, ou se era morto e aparece vida. Onde vida e morte pode ser todas aquelas analogias que a gente fez, tá? Por enquanto vai ser 0 e 1 mesmo, mas cansamos de fazer analogia com negócios. Lembra da historinha do restaurante? Pois é, faz de conta que é aquilo. Agora eu vou abstrair isso, tá? Não vou ficar mais voltando nessa historinha do restaurante, nem outras analogias. Vamos continuar, vamos fazer só a célula está viva ou está morta, a posição está 1 ou está 0, tá bom? Muito bem. Aí você tinha uma posição aqui. E o estado do futuro dela, depois do instante T, na próxima rodada, era a função da sua vizinhança imediata. No caso, a gente está fazendo só a vizinhança de raio 1, ou seja, só os vizinhos imediatos aqui do lado. E a gente tinha uma regra para decidir se a celulinha ficava, se esse autômato celular, se essa posição vai ficar 1 ou se vai ser 0. Qual que era a regrinha? Bom, a gente olhava em volta, na vizinhança de raio 1 aqui, e aplicava as seguintes regras. Alguém lembra das regras? Primeiro, se não tinha nada,
se no instante t não tinha nada e tem 3 vizinhos, o que acontecia? Se não tinha nada, mas tinha 3 vizinhos, o A e J no instante t mais 1, eu vou botar 1, vai, como se fosse, a gente vai incrementar o tempo de 1 em 1, tá bom? Não vou botar ΔT genérico, vou botar ΔT igual a 1, pronto, fácil. Só para facilitar, sem perda de generalidade. Se tinha 3 vizinhos, o próximo vai ser 1. É como se elas, sei lá, tinha 3 restaurantes lá e uma pessoa passou, viu o terreno vazio e falou, esse negócio de restaurante é uma boa, tem 3 aqui sobrevivendo, acho que eu vou abrir o meu também. Puf, ia lá e abriu o dele. Ou como se os restaurantes tivessem se reproduzido. Certo? Restaurante foi só um exemplo. Tá. O que mais que tinha? Regrinha 2. Se estava vivo no instante t e tinha 0 vizinhos, 1 vizinho, acho que só, né? 1, 3, não, 3 ele vivia ou morria? Não lembro. Hã? Vivia, então, 3 não. Se tem 0, 1, 4, 5, não pode ter mais do que, quantos pode ter no máximo? E assim vai, sucessivamente, vai, porque a vizinhança não precisa ser necessariamente de tamanho raio 1, ela pode ser um raio maior, né? Genericamente, nós estamos olhando aqui só essa vizinhança imediata de raio 1, mas podia ser raio 2, podia estar vindo até os vizinhos dos vizinhos. Nada impede, certo? Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui. Porque é 0, 1, 4, 5, o que acontece com o restaurante? No instante t mais 1, ele fecha por muita competição. Se tiver muito vizinho, ele fecha porque tem muita competição. Ou se for uma célula, ela morre. O que mais? Terceira regra, se o A e J no instante t estava funcionando e tinha 2 ou 3 vizinhos, vizinhos 1. Se o A e J tinha 2 ou 3 vizinhos, 1, o que acontecia? O A e J, no instante t mais 1, continuava vivo, continuava aberto. Tudo bem? Tinha mais alguma coisa? Acho que não, né? Eram essas as regras. Muito bem. Com essas 3 regras muito simples, a gente ia ter uma configuração inicial e começar a jogar o jogo. Então, você está aqui no instante, tem esse elemento A e J no instante t, ele quer saber quanto que ele tem que valer no próximo, ele olha para os vizinhos, por exemplo, aqui é o AI menos 1, J menos 1, no instante t, esse aqui é o AI mais 1, J no instante t, e assim sucessivamente você completa todos eles, tá certo? E você olha para todos e descobre o que tem que acontecer com essa célula aqui. Note que você vai atualizar essa posição da matriz no instante t mais 1 com base nos vizinhos que você viu no instante t. Não é para atualizar aqui e depois passar para esse aqui e ver o que esse aqui tem que fazer no instante t. Você tem que olhar sempre no t mais 1, você olha os vizinhos no instante t. Aí, quando você for passar para esse cara, quando for a vez do cara de baixo aqui, por exemplo, quando for a vez, sei lá, do A e J, não, do AI mais 1 J no instante t mais 1, você vai olhar para os vizinhos aqui, certo? Você não vai olhar para esse cara no instante t mais 1, tudo bem? Eu vou até apagar isso porque sei que isso foi um comentário desnecessário. Eu sei que você sabia disso, mas foi só para lembrar. Bom, então vamos fazer isso? Faz sentido? Todo mundo entendeu as regras do jogo? Bom, a gente já tinha visto isso, né? Mas é só para recapitular. Agora vamos jogar o jogo, então? Então vamos jogar o jogo. A gente tem que fazer de um jeito que fique genérico o suficiente para que o jogo não seja só um joguinho simples para a gente resolver isso agora, porque o autômato não é o nosso objetivo aqui. O objetivo são as matrizes esparsas, as listas ligadas. É isso que a gente tem que fazer aqui. A gente só está usando esse autômato como uma motivação para o nosso problema de matrizes esparsas. Então, se a gente escrever um programinha que joga o jogo, que seja muito atrelado a essa matriz usual,
na hora que você passar para o sistema de matrizes esparsas, a casa vai cair, certo? Vai ficar muito difícil. Concorda ou não? Então, o ideal é que a gente escreva um programa que seja genérico o suficiente para que, se depois, mais tarde, e a gente vai fazer isso, se a gente mais tarde passar da representação de matriz usual para a representação de matriz esparsa, seja transparente para o usuário, não ter que fazer o programa tudo de novo. Faz sentido isso? Imagina fazer o programa tudo de novo só porque você mudou o sistema de representar a matriz. Porque esse sistema de representar a matriz tradicional aqui, sem levar em conta que ela é esparsa, vai funcionar para jogos pequenos. Se for, sei lá, 1000 por 1000 e você tiver 200 mil tempos para evoluir, imagina uma matriz 1000 por 1000 com 200 mil, então é 200 mil tempos, 1000 por 1000, sendo que a maioria esmagadora é tudo zero, não serve para nada. É uma besteira deixar representar desse jeito. Seria ideal representar desse jeito. Você vai ter que fazer isso. Se você tiver que reescrever o programa do jogo tudo de novo só por causa disso, vai ser dose, né? Então nós vamos tentar fazer uma coisa genérica, apesar de ser isso aqui, nós vamos deixar uma coisa genérica, é como se fosse um placeholder, um negócio que guarda o espaço, para depois quando você passar para essa representação ser fácil de fazer a transição, tudo bem? Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá, vamos jogar? Quem quer jogar? Isso, eu. Vamos lá. Você também, levanta a mão aí. Isso, quem quer jogar? Só eu quero jogar? Ele quer jogar também, ela também, então vamos jogar. Então tá, vamos implementar essas regrinhas? Vamos lá, eu vou abrir primeiro eu vou abrir um gedit aqui, que vai ser o autômato versão 1. Muito bem. Vamos pôr aqui bonitinho. Então tá, como é que a gente tem que começar? Não precisamos começar do zero. Não precisamos começar do zero. Não sei se você viu ou não, mas eu deixei disponível para você um código para você não ter que fazer tudo do zero. Aí a gente pode fazer só o que a gente precisa, que é modificar ele para deixar suficientemente genérico para depois, mais tarde, a gente fazer o que realmente é o nosso objetivo, que é transformar em matrizes esparsas. O objetivo não é ficar jogando aqui, certo? Apesar do joguinho ser muito legal, a gente não vai ficar jogando aqui. Nosso objetivo é chegar aqui. Então, para não perder muito tempo, para não gastar muito tempo nisso, eu já vou te dar de presente um código pronto. Pode ser? Vamos dar uma olhada nesse código? Onde que ele está? Jogo da vida, versão 4. File open, jogo da vida, open. Muito bem. Então o negócio é o seguinte, deixa eu fazer ficar maior aqui. Vou até fazer isso aqui. Ops, não era isso que eu queria maximizar. Era este aqui. Muito bem. Bom, precisamos de duas funções. Isso aqui vocês devem ter recebido no post, buscado lá, está tudo disponível, tá? Precisamos de duas funções. Uma função que tem as regras, que aplique as regras, e uma função que evolua a matriz no tempo, que eu chamei de rules e evolve, podia ser qualquer coisa. E esse aqui é realmente o programa que faz as coisas. Vamos fazer uma vez para a gente ver o que está acontecendo. Vou simplesmente copiar e colar a primeira vez, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos copiar e colar. Beleza. Então, copiei e colei a função das regras. Agora, como evoluir no tempo. Será que está funcionando isso mesmo? Ixi, tá. Como evoluir no tempo. Ops. Muito bem. Agora vamos fazer um para a gente ver como é que fica. Em vez de fazer 95 por 95, vou fazer uma coisa
fazer uma coisa menor, tá? Fazer uma coisinha simples pra gente, só pra gente começar. Esse aqui tá parecido com o que você pegou em casa ou não? É o mesmo ou não? Não é o mesmo? Como é que é? Desculpa? Entendi. Tem algumas diferenças? Acho que o de casa era um pouco... Era, era o 2, não era o 4? Ah, tá. Então, peraí. Tá dizendo que... porque o 4 acho que já tem umas coisas mais mastigadas. Peraí. Ele tá me falando que o pessoal já tinha baixado não é o Jogo da Vida versão 4, mas é o Jogo da Vida versão 2. Então, vamos ver se eu acho aqui o Jogo da Vida versão 2 primeiro. Peraí. Jogo da Vida... Jogo da Vida versão 2. É esse? Vou copiar pra cá. Vamos ver se era esse que você estava pensando. Era esse aqui? Então vamos fazer esse aqui. Que o Jogo da Vida versão 4 já tem várias coisas que eu consertei. Esse já é mais avançado. Ele já pegava do arquivo um jogo grande, fazia evoluir em vários tempos. Esse versão 2 é mais o comecinho, mais didático. Então vamos começar de novo. Vamos fazer a partir do jogo de versão 2. Vamos abrir nosso Rzinho básico. Muito bem, então, de março de 2011, tá. Vamos começar definindo uma matriz de tamanho, número de linhas, número de colunas, vai ser 20 por 16. Muito bem. Aí a gente inicializa a matriz, uma matriz cheia de zeros, tamanho 20 por 16, nossa matriz vai chamar X. Muito bem. Aí inicializa a matriz. Por quê? Porque a matriz do jeito que está agora está tudo zeros, então eu escolhi uma configuração arbitrária inicial para a gente começar. Então eu escolhi que o 5,5 vai ser vivo, o 5,6 vai ser vivo, o 5,7 vai ser vivo, o 15 desde o 5 até o 7 vai ser vivo e pronto. Tá bom? Só para inicializar a matriz em algum lugar. Se você quiser ter uma noção de como é que está isso, você pode dar um image. Tá, então essa é a nossa matriz. Só para ter uma noção. 0 onde está vermelho e onde está branquinho, meio amarelo, é não zero, tá bom? Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Foi uma inicialização totalmente arbitrária. Aqui você pode pôr o que você quiser. Naquela versão 4 que eu apaguei que estava aqui, ele ia buscar a inicialização de um arquivo. Que já era um pouco mais avançado. Nesse aqui a gente está pondo na mão mesmo, como é que vai ser a configuração inicial. Bom, tá, aí precisa de uma função que tenha as regras. Vou copiar. Uma função que tenha as regras. Precisa de uma função que tenha a regra, que implemente a evolução no tempo. Daqui a pouco nós vamos ver o que isso está fazendo mesmo, mas primeiro vamos rodar uma vez. Sim? Tá sim, ó. Será? Será que não está funcionando? Acho que tá sim. Tá sim. Bom, espero que esteja. E aí agora vamos evoluir o negócio, então. Então, como é que eu começo minha matriz? A matriz no tempo 0, que eu estou chamando de x0, é o nosso x que a gente inventou para começar. Muito bem. Se eu quiser dar uma olhada como que ele está, é só botar o x0 assim. Tá, então essa é a posição inicial. Vamos fazer a evolução no tempo de uma delas? Então eu vou fazer que x1 vai receber a evolução de x0, tudo bem? Ou seja, ele vai implementar aquelas regrinhas, essas regrinhas aqui, vai implementar essas regrinhas na nossa matriz para todas as posições e ver o que acontece, tá bom? Então vamos ver o que acontece. Vamos dar uma olhada em como é que ficou? Olha, você viu que ficou diferente?
Acho que você não percebeu, né? Porque foi muito rápido. Vamos abrir mais um. Abrir mais um aqui, eu vou colocar aqui do lado. E vamos pedir a imagem do x0. Olha só, o x0 é assim. Aí você aplicou as regras do jogo, no próximo tempo ele ficou assim. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Tinha um cara que era vivo. Todos esses caras eram mortos, rodeados de gente morta. Então não vai acontecer nada, certo? Se ele era morto e não tem vizinhos, ele não vive. Então, tudo isso... Tá vendo? Olha um monte de coisas, de posições da matriz que são inúteis. Está começando a ver por que a gente faz a matriz esparsa? Olha um monte de coisa aqui que não vai servir para nada, que vai ficar zero o tempo todo. Imagina se isso aqui fosse maior ainda. Aí ele chega finalmente em alguma coisa onde tem ação, que são esses caras aqui. Chegou no primeiro cara aqui que tem algum vizinho não morto. Aí ele está aqui do lado, ele olha em volta. 1, 2, 3, sei lá, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vizinhos, certo? Com ele 9, que é o quadradinho 3×3. Quantos vizinhos estão vivos? Esse e esse, certo? Esse e esse. Então o cara está aqui. Imagina aí, o senhori veio andando. Na verdade ele já começa a ter ação quando ele chega aqui, né? E quando ele chega aqui e olha em volta com o raio 1, ele já encontra alguma coisa não... Pelo menos um cara não zero, aí já começa a ter que fazer alguma coisa. Porque até aqui, tudo isso aqui tem na bola de raio 1 em volta dele aqui, não tem nada acontecendo, então não tem que fazer nada. Era zero, vai continuar zero mesmo. Quando ele chegou aqui, ó, vai ser a primeira vez que ele vai ter que fazer alguma coisa. Chegou aqui, olhou em volta, tinha um cara 1. Então, aí você olha nas suas regras. Se é 0 e tem 3 vizinhos 1, se transforma em 1. Caso contrário, continua 0, né? É o caso aqui? Ele tem 3 vizinhos 1? Não, não é o caso. Então ele continua 0 e vai embora. Aí passa para esse. E esse aqui também, ele olha em volta aqui, tem quantos vizinhos não 0? Um só, né? Esse cara aqui. Então não faz nada, tchau. E esse cara aqui, quando o senhor I passar para cá, ele olha em volta e fala, quantos vizinhos não 0 tem? Ele olha em volta, bom, só tem um. Então não tem que fazer nada, pula pro próximo, assim vai indo. Aí aqui tudo de novo. Opa, chega aqui. Quando ele chega aqui, ele olha em volta. Quantos vizinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 2 vivos? Tem 2 uns? Tem. 2 uns faz ele se transformar em 1? Vamos ver a regra de novo. Não, precisa de 3 uns para ele se transformar em 1. Então não acontece nada. Aí ele passa para esse aqui. E esse aqui? Esse é 1. Quantos vizinhos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses vizinhos, quantos são não 0? Só esse, né? O que acontece com um cara que vale 1 e tem só um vizinho 1? Se ele vale 1 e tinha 0, 1 vizinho 1, no próximo instante ele morre. Se for ver aqui, exatamente isso aconteceu, ó. Deixa eu alinhar só para ficar... Tá vendo? O cara que estava aqui desapareceu. O restaurante dele fechou. Porque ele só tinha um vizinho e não tinha demanda suficiente, blá, blá, blá. Faça a analogia que você quiser aí. Tudo bem? Faz sentido? E aí ele continuou, mesma coisa para esse aqui, né? Porque é igualzinho. Quando ele encontrou esse, ele teve que tomar uma decisão, jogar o jogo. Ele olhou para baixo, tinha um vizinho só, e em volta está tudo 0, aplicou a regra que se tiver um vizinho só, no próximo instante ele vira 0, no próximo instante ele colocou 0, que é exatamente o que você vê aqui, tá vendo? Sumiu. Faz sentido, não? E assim continuou. Quando ele chegou aqui, o que aconteceu? Aí ele continuou andando, blá. Quando ele chegou aqui, nesse aqui, ele olhou em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 0, mas ele tem quantos vizinhos não 0? 1, 2, 3. Epa, peraí. Tem uma regra que diz que quando é 0 e tem 3 vizinhos, ele se transforma em 1. Ele nasce, ele abre um restaurante. Foi exatamente o que aconteceu aqui, tá vendo? Esse cara que era 0 passou a ser 1. Faz sentido, não? Deu para perceber que o negócio funcionou? Bom, e se eu evoluir ele de novo? Vamos evoluir ele de novo? Aplicar agora, vamos aplicar as regrinhas, tudo de novo, só que agora aplicar em x1 e jogar num x2. Vamos ver o que acontece.
sua versão 2 está mais sofisticada do que a minha versão 2, é isso que você está falando? Já fazia, que não era na mão assim? Ah, tudo bem, então a gente faz isso agora. Ele está dizendo o seguinte, que a minha versão do Jogo da Vida 2 não é igualzinha à versão 2 que vocês pegaram no site. Na versão 2 que vocês pegaram no site, não precisava fazer isso aqui na mão. Já tinha um sisteminha de um for que ficava evoluindo quantos tempos você quisesse. Né? Nada que a gente não consiga fazer rapidinho também. Né? Mas tudo bem, isso aqui é até melhor a gente voltar mais para trás para ficar mais didático. Então vamos ver como é que ficou a cara do x2. Olha, parece o x0, não parece? Porque se eu aplicar... Vamos ver o x1 de novo. Se eu aplicar... Olha só que curioso. Esse era o x1. Então tinha o x0, aí eu apliquei a regra de evolução, criou esse x1 aqui. Aí eu apliquei a regra de evolução no x1, foi parar nesse x2 aqui. Não parece o x0? Vai ficar oscilando, exatamente. A gente criou uma configuração interessante, onde se eu ficar aplicando a regra de evolução, ele vai pular daqui para cá, e vai ficar oscilando para sempre. Os únicos restaurantes, as únicas empresas, as únicas células que sobrevivem o tempo todo são aquelas que estão aqui no meinho. Os outros nasce e morre, fecha e abre, falência, abre. Não é legal? Esse é um tipo de padrão que a gente pode ver. Mas isso foi um acaso total, porque a gente colocou uma configuração que dava isso. Se mudar a configuração, talvez não dê nada disso. Então tá, vamos fazer outras configurações, só mais uma configuração, para daí a gente voltar no código e realmente entender o que ele faz. Vamos mudar a configuração? Vamos fazer outra. Sei lá. Vamos botar x... no 6,5, vamos falar que está vivo. Vamos falar também no, sei lá, no 5,8. E vamos falar que está vivo também. Vou reinicializar minha matriz, então, com todos os zeros. Aí eu vou colocar os uns nos lugares onde eles têm que estar. Vamos dar uma olhada como é que está essa matriz. Beleza, ficou uma coisinha assim. Eu acabei de inventar totalmente da minha cabeça, tá? Essa configuração. Vamos ver como é que ela fica, se evoluir no tempo? Então tá. Eu já tenho essas regras implementadas, eu já tenho a evolução. Então vamos começar, o x0 vai ser o x. x0 vai ser o x. Então, vamos abrir um image do x0. Muito bem. Aí o x1 vai ser a evolução de x0. Aí eu já vou fazer o resto, tá? O x2 vai ser a evolução do x1. E o x3 vai ser a evolução do x2. Vamos fazer mais um? O x4 vai ser a evolução do x3. Agora vamos ver como é que essa coisa fica. Vou botar primeiro esse aqui. Eu vou fazer menorzinho para a gente poder ver ao mesmo tempo que a gente vai fazendo. Muito bem. Então tá, esse é o inicial. Aí evoluiu para cá. E aí evoluiu para cá. Aí evoluiu para cá. Nossa, que esquisito, né? Seria tão legal se eu tivesse um for que ficasse fazendo isso para eu ver o que está acontecendo. Como é que é? Vamos ver de novo. Começou assim. Aí eu apliquei a regra do jogo, no próximo instante de tempo, aquele restaurante fechou, outros abriram. Esse daqui, ó, ele não tem, ele não mudou, né? Porque como ele está distante o suficiente do outro padrão, tem suficientemente posições aqui para deixar ele longe o suficiente, ele continua fazendo o que ele fazia antes e não mudou nada porque esses caras não tiveram chance de interagir com esse aqui ainda. Não foi propagando uma onda de restaurantes até chegar nele. Eu não sei o que vai acontecer com isso aqui no instante t igual a 220 mil anos. De repente, isso aqui vai ficando tão louco que chega uma hora que ele encosta nesse e aí estraga o padrãozinho o padrãozinho cíclico desse cara aqui, né? O padrãozinho periódico desse cara. Mas eu não sei o que acontece, teria que ver. Aliás, a gente podia fazer, né?
Aí depois passou para isso, depois passou para isso. Vamos fazer mais um? O 4, vamos criar um 5 que partiu desse 4. Vamos criar um 6 que partiu desse 5. Aí um 7 que evoluiu desse 6. Aí um 8 que evoluiu desse 7. Aí um 9 que evoluiu do 8. E chega. Vamos ver agora como é que fica? Vamos começar do zero. Então tá, essa é a configuração inicial. Nossa, o que é isso? Parece que tá. Os restaurantes estão. Não parece? Está criando uma onda de restaurantes que vai indo, indo, indo. Os restaurantes primordiais já fecharam, mas. Nossa, que coisa estranha. Hã? Alguma hora, dado o tempo suficiente, este cara aqui vai parar aqui. E aí os restaurantes chineses vão interagir com os restaurantes italianos aqui. Eu não sei o que pode acontecer. Pode ficar bem interessante. Mas, enfim. Deu para entender a moral da história do jogo? O legal mesmo seria fazer uma coisa que fica interagindo aqui, fazendo. Que é o tal da versão 2 que você falou que a gente tem, não é verdade? Deixa eu ver como é que está a minha versão 4, se eu posso aproveitar isso. Aí, assim que eu terminar isso aqui, que vocês entenderem essa parte, a gente vai realmente discutir o código que está fazendo toda essa brincadeira, para a gente realmente entender o que está acontecendo. Mas, por enquanto, deu para entender o que ele faz ou não? Mesmo que você não entenda como ele faz ainda, mas pelo menos o que ele faz, aí daqui a pouco a gente chega no como. Deixa eu abrir esse aqui, a versão 4. Essa parte é igual. Ó, isso aqui é a parte legal. A gente pode fazer... aqui, eu estou definindo... Eu vou pegar esse, copiar e colar aqui. Porque a gente não precisa ficar fazendo mais na mão, né? Aqui o que está acontecendo é o seguinte, estou definindo um xão grande que vai ser uma lista de x. Lembra que a gente discutiu que listas podem ser... vou fazer um parênteses aqui. Que listas podem ser... é como se fossem generalizações de vetores de objetos mais complexos. Quer dizer, quando você tem um vetor x, você tem, sei lá, o x1, o x2 e o xn. Cada um desses aqui é um tipo... É de um tipo só. É de um tipo só. Então, você tem vetores de números, vetores de palavras, vetores de caracteres, qualquer coisa desse tipo. Quando você faz uma lista, você pode fazer uma coisa mais complexa que isso. Vamos supor que isso aqui fosse uma lista. Pode ser que a primeira posição, o L1, seja uma imagem. E a posição L2 seja um texto. E a posição L3, e o elemento L3 da lista, seja uma função. E o L4 seja uma matriz. E assim sucessivamente. Uma lista é poderosa porque ela pode ter, em cada posição dessa aqui, pode ter um objeto arbitrário. É como se fosse uma generalização disso aqui, tudo bem? E um joga para o outro, que joga para o outro, que joga para o outro. Acho que a gente falou disso alguma hora. Eu estou criando um desses aqui. Estou colocando em xão para quê? Porque eu quero colocar todas essas matrizes que a gente está inventando num único objeto só. Vai ser uma lista de matrizes. Cada posição vai ser uma da matriz dessa que dá a configuração de um instante t do jogo. Aí, isso aqui é só para ver, só para ver quanto tempo demorava, não vou botar isso não. Aí o que eu estou fazendo? Estou fazendo um for, que vai do instante t igual a 2, porque em vez de começar com x0, eu comecei com x1. Então, o x1 é a configuração inicial que a gente teve, e do 2 em diante são as evoluções. E o que ele está fazendo? Em cada xt, ele está pegando a evolução do xt menos 1. Tudo bem? Simples assim. Então, cada matriz a nossa lista é uma lista de matrizes. É como se fosse um vetor generalizado. É uma lista de matrizes. Tá? Cada posição dessa lista tem uma matriz, que vai guardar a configuração num certo instante t. E aí eu vou fazer esse for aqui para não ter que ficar digitando toda hora aquilo lá que a gente ficou fazendo. E aí depois a gente mostra todos. Pode ser? É só isso que ele faz. Então vamos fazer isso. Vou começar com um x. 200, vamos começar com 50, só para não faço a mínima ideia quanto vai demorar esses 200, então vamos fazer um número menor primeiro, vamos fazer 50. Então primeiro eu vou definir minha lista, eu já vou fazer daqui até aqui direto, tá?
definir a lista e já fazer o for logo direto. Vamos lá. Ixi, você vê que demora um pouquinho. Isso, pronto, não foi tanto assim, não deu tempo nem de piscar. Mas também a nossa matriz é pequenininha, né? É uma matriz que não é assim, uma matriz de respeito. Nós estamos brincando com um negócio muito simples. Então vamos inicializar com o x. Esse é o nosso inicial, certo? Essa parte do código aqui nada mais é do que fazer um for com o tempo desde 1 até o 50, abrindo as imagens, em vez de eu fazer na mão, tá bom? Pra gente ver um filminho do que tá... Sabe desenho animado? Você sabe quando você fazia isso quando você era criança, né? Você pegava um bloquinho, desenhava no cantinho, fazia... Você fazia isso, né? Pra criar desenho animado. É a mesma coisa. Não sei nem por que não ensina essas coisas para as crianças na escola. Ó, muito mais legal do que fazer desenho animado. Vamos deixar ele aqui do lado pra gente poder ver o que vai acontecer. Ah, só isso? Ah, vamos fazer mais... Ué? Estabiliza? Ai, que sem graça. Achei que o negócio ia... Ah, pô, que sacanagem. Vamos fazer só... Ah. Tá muito rápido, né? Não tá dando tempo de ver, tá vendo? Ah, estabiliza. Os restaurantes chineses nunca vão interagir com os restaurantes italianos? Ah, que sacanagem. Vamos fazer mais tempos, vai. Não tô acreditando nisso, não. 150, pronto. Não é possível. Coisa mais sem graça. Já pensou que legal você prever isso e falar, chefe, a gente pode abrir sim lá um restaurante, pode criar esses bairros de restaurantes localizados, porque eles nunca vão competir diretamente. Seria uma conclusão legal. Por quê? Por que aluninho da matemática aplicada? Como você sabe? Por que egresso da matemática aplicada? Como você sabe isso? Ah, porque estabiliza, acredite. Hein? Porque eles encontram o ponto de equilíbrio. Só quero ver. Vamos ver se é verdade mesmo. 150, hein? Vamos mais tempo para ver se realmente vai... Deixa eu aqui do lado para a gente poder ver. Estabiliza, cara. Só... Ah, não gostei. Vamos fazer outra configuração inicial para desestabilizar esse negócio? Eu quero desestabilizar o negócio. Essa é a nossa configuração inicial. E vamos botar um cara aqui no meio. Vamos botar um cara aqui no meio. Pode ser? Um cara não, porque ele vai morrer na próxima geração e pronto. Um cluster de restaurantes tailandeses aqui. Vamos botar eles de assim. Vamos botar eles de assim. Vamos mudar um pouquinho só. X igual a... Então esses eram 5, era na linha 5, coluna 5, 6 e 7, né? Então vamos fazer um que aqui fica 5, da 5 até a 7, da coluna 6. Vamos ver como é que fica. Tem que começar tudo de novo, a matriz, claro. Tem que zerar ela toda e aí colocar os elementos 1. Vocês lembram que isso aqui, quando a matriz é uma matriz usual, é muito fácil, né? Você viu que é só vir aqui, colocar os índices e acabou. Quando for uma matriz codificada para 6 partes, isso não é tão fácil. Foi justamente o que a gente viu na última aula, né? Como é que põe um elemento na matriz? Como é que tira? Aí o negócio não vai ser fácil, não. Então, em vez da gente fazer isso aqui, não seria legal se a gente tivesse uma função que atribui valor? Mesmo que dentro da função atribui valor seja trivial, nesse caso aqui, pelo menos quando a gente passar por uma situação não trivial, a gente não precisa mudar o programa inteirinho, a gente só muda a função atribui valor. É isso que eu queria fazer hoje. A gente já vai chegar lá. Deixa eu só brincar mais um pouquinho, fazer só mais um. Aí a gente faz, tá? Aí a gente começa a fazer o que a gente realmente tinha que fazer. Muito bem, vamos ver qual é a cara desse negócio. Ué, não era aqui no meio que eu ia pôr? Ah, tá, no meio é no 15, né? Tá, então vamos fazer x 5 até o 7, na coluna 15, pronto. 5 até o 7 quer dizer que vai ser tudo aquilo lá. Agora eu vou botar mais esse aqui. Vamos ver como é que ficou. Ah, errei. Eu queria, na verdade, então... 15, 5 até o 7.
eu tirar o do meio... Que do meio você está falando? Vem mais para a esquerda. Aqui? Mais para a esquerda. Esse? Desce 2. Esse? Um para a direita. Esse? Se esse aqui desaparecer... Não da diagonal. Está em cima. Isso aí. Tá, mas como é que eu vou achar esse aqui exatamente? Ah, tá. Vamos rodar só esse, pronto. Vai. Isso aqui era só um exemplo. Depois em casa a gente se diverte. Vamos focar no programa em si. Mas eu acho que você tem razão. Se mudar esse aqui, ele vai ficar diferente. Mas, espera aí. Ah, mas essa aqui era exatamente a mesma linha. Tá ficando mais pra lá, não é? Eu quero no 13, pronto. Tá, vamos rodar esse pra ver o que acontece. Pronto, vai. Vou ficar adivinhando onde é que tá. Muito bem, vamos rodar esses. Nossa, que esquisito. Agora sim eles... Ah, peraí, vamos fazer só até o... Fazer até as 5 só. Ué? Nossa, você viu? Desapareceu. Eles se autocancelaram. Você viu? Quer ver? Essa configuração aqui. O próximo passo autocancelou todos aqueles... Dependendo da configuração, fecha todos os restaurantes, cara. Cara, que loucura, olha. Legal, né? Isso não daria para prever. Fechou tudo. Isso quer dizer que se você colocar restaurantes em blocos assim, desse jeito, eventualmente, dado o tempo suficiente, vai fechar todo mundo por causa dessas regras de competição que você impôs. Cara, eu não queria ser um desses aqui, não. Pelo menos esses aqui sobreviveram mais tempo. No final, estabilizou, né? Você viu que estabilizou numa figura esquisita? Vamos ver na 150. No final, olha só como mudou completamente. Esses restaurantes ficam estabilizando e esse aqui criou um bloco. O bloco do restaurante do Chinatown foi criado. O Chinatown foi criado aqui e não... tem que checar. O Chinatown foi criado aqui e pronto. Estabilizou e vai ficar assim para sempre. Não é legal? Por que será que alguns bairros se especializam em algumas coisas, né? Aposto que é uma coisa desse tipo. Isso porque as regras são simples, hein? São regrinhas bobinhas e simples, do tipo, morre, sobrevive, morre. Imagina se fossem regras um pouco mais complicadas, que envolvessem probabilidade de falir. Legal, né? Tá, mas chega disso. Vamos ver o código propriamente dito, tá? Depois vocês podem brincar quando vocês quiserem com isso. Ou se não, pegar um que já está pronto na internet. O negócio é o seguinte. Essa parte aqui é simples, né? Diz que a nossa matriz vai ser 20 por 16, inicializa a matriz com zeros e arbitrariamente põe a configuração inicial. O quente mesmo está nessas duas funçõezinhas aqui. Não é mesmo? O legal é o que está nessas duas funções. Então vamos dar uma olhada no que acontece aqui. É bem simples, na verdade, né? Vamos começar com a evolução, porque a evolução é o mais simples de todo. Evolui uma matriz A. Número de linhas é a primeira dimensão de A. Número de colunas é a segunda dimensão de A. Fácil assim. Aí eu faço que B vai ser igual a A, só para começar. Afinal, eu não quero mexer na A original. Não pode mexer na A original. Você tem que criar uma cópia da A. Você está com A no instante T qualquer, você tem que criar uma cópia dela e aí mexer na cópia para você não mexer no original, certo? Porque se você mexer no original, a hora que você for aplicar na próxima posição, vai dar tudo errado, certo? Você tem que... O instante T mais 1 olha para o instante T. É como se esse aqui, o B, fosse o instante T mais 1 e o A fosse o instante T. Aí entra num for duplo muito simples. Por quê? Ele vai andar... O senhor I e o senhor J vão andar a matriz inteira, percorrendo e aplicando as regras o tempo todo. É só isso que esse negócio faz. Ele coloca na matriz B I e J, aplica as regras da posição I e J usando a matriz A, que é a matriz do tempo T,
como base. Só isso. E aí no final devolve B. Esse é fácil, né? Tranquilo? Esse é tranquilo. Tá, agora vamos ver o que realmente está acontecendo, que é a ação. Deixa eu baixar um pouquinho mais para poder apontar. A ação mesmo está aqui nesse rules, nas regras. Então é o seguinte. Vocês entenderam aquele de baixo? Aquele de baixo é tranquilo, né? Ele só entra e aplica e pronto. Por isso que chama evoluir. Ele evolui a matriz e pronto. É lógico que você pode pegar uma matriz qualquer, em qualquer instante, e evoluir ela. A gente quer que num instante depois do outro. A gente vai fazer um for bonitinho, que nem a gente fez agora. Mas essa função não está nem aí para isso. Ela recebe uma matriz e aplica as regras nela. Seja lá quais forem as regras. Bom, e quais são as regras? Começa aqui pedindo qual é o tamanho da matriz de novo. Tá, descobri qual é o tamanho da matriz A. Aí começa com soma igual a 0. Acho que é melhor eu rabiscar lá. Aí começa com soma igual a 0. E entra num for duplo, DI, DJ, que vai de menos 1 até 1, e outro vai de menos 1 até 1, e vai aplicando essa regra aqui. O que são esses DI e DJ? Se você quisesse fazer um forzinho aqui, deixa eu copiar essa matriz aqui para baixo. Se você quisesse fazer um forzinho para andar aqui, você podia fazer o seguinte. Você podia apagar isso aqui e colocar um mais delta, mais D, mais... deixa eu fazer maior, vai. Fazer maior porque não está dando para enxergar. Não, já sei. Vou diminuir a... Esse aqui é um I, está dando para enxergar aí? É um I menos I mais D, J mais D. Se D começar com menos 1, isso aqui se transforma no quê? No I menos 1. Na verdade, tem dois D, né? Um DJ e um D para o I e um D para o J. Então, I menos 1 e J menos 1. Certo? Se você percorrer esse DI desde o menos 1, 0 e 1, o que vai acontecer? Você vai... deixa eu botar aqui em azul. Deixa eu apagar aqui. Se você tiver um I mais D, J mais D, e for a mesma coisa para todos, quando o D for menos 1, o que acontece? Você vai estar... Quando o DI e o DJ forem menos 1, DI e o DJ forem menos 1, é a mesma coisa que falar que você está aqui, né? Quando o DI for... quando o DI for 1 e o DJ menos 1, o que quer dizer? Você tem um AI mais 1, J menos 1, que é basicamente I mais 1, J menos 1 aqui. Certo? Então, DI igual a 1, DJ menos 1. Se eu puser, sei lá, fala mais um outro aí, DI igual a 0 e DJ igual a 1. DI igual a 0 e DJ menos 1 é AI mais 0, J menos 1, que é basicamente aqui. Não é aqui não. I é 0, então é mesmo aqui. Certo? Faz sentido? Então, se eu fizer um for duplo que anda no menos 1, 0 e 1, eu vou basicamente percorrer todos esses caras. Faz sentido? Porque quando você seleciona, quando for DI menos 1, DJ menos 1, é aqui. Quando for DI menos 1, DJ 0, é aqui. Quando for DI menos 1, DJ1, é aqui. Quando for DI, e assim sucessivamente. Tudo bem? Você vai tudo percorrendo isso. Só tem um probleminha. No meio dessa história tem o DI igual a 0, DJ igual a 0. DI igual a 0, DJ igual a 0 é AI mais 0. I mais 0, J mais 0, que é basicamente esse aqui. Só que esse aqui não é para entrar na soma. Certo? Por isso que no final do código aqui, ó, eu subtraio da soma
o cara que não devia ter entrado. Desse jeito, você pode, de modo prático, simplesmente contar, ei, quantos vizinhos vivos tem aqui? Faz sentido isso que eu estou falando ou não? De modo prático, você vai lá e faz um for. E tem mais. E se a vizinhança fosse de tamanho 2? Vamos supor que nós agora estamos falando, vai que, né? Vai que numa prova, sei lá, o nego fala, generalize o código que você já tem, só que agora para a vizinhança de modo 2. Você vai falar, ai meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo? Não, lógico que não. Pensa aqui comigo. Se tivesse uma matriz dessa aqui, só que agora, vou fazer maior. Vamos supor que você tenha o A e J aqui, instante T, tá? Eu vou omitir o índice T, isso porque nós estamos falando só das vizinhanças. Mas vamos supor que agora você quer ir nas vizinhanças, você está falando de vizinho de ordem 2, não só o vizinho imediato. Por algum motivo, não é só a vizinhança imediata que vale, mas todo... Ixi, aumentou, né? Aumentou bastante, na verdade, não aumentou? De quanto para quanto, hein? Esses aqui, ó, são seus vizinhos imediatos. De raio 1. Mas se eu falar assim, ah tá, mas agora o modelo é mais sofisticado e ele leva em conta também as interações de ordem mais distante e vizinhos um pouco mais longe. Vamos considerar que a vizinhança são todos aqueles de... É uma bola de raio 2 em torno do seu elemento. Esses caras passam a ser relevantes também, certo? Eles são os vizinhos de ordem 2 desse cara, do seu AIJ. Concorda ou não? Faz sentido isso ou não? Você está entendendo? Está vendo que aqui tem um limite dos vizinhos de ordem 1. E aqui tem os vizinhos de ordem 2, se for raio 2 a minha bola. Uma bola quadrada, mas tudo bem. Isso é abstrai. Isso porque é uma matriz, hein? Uma matriz bonitinha que diz assim, que mostra que a gente tem essa noção de vizinhança bem clara, mas podia ser sei lá, deixa eu botar aqui, R igual a 2, por exemplo. Podia ser uma coisa mais sofisticada, podia ser, por exemplo, um hexágono. Quem foi que falou que tem que ser quadrado? E se fosse assim? Se fosse uma colmeiazinha? Xi. Quantos vizinhos tem o aí? O hexágono é aquele que... Não, uma colmeia tem 6... 1, 2... Ah, não, isso aqui é um octógono, pelo amor de Deus. Peraí. Vamos supor que você tivesse num hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de conta que você tem um negócio assim, que encaixa certinho. Uma colmeiazinha. E assim vai indo. Podia ser, não podia ser? As abelhas fazem e a gente tem que conseguir também, não é possível. Elas têm muito menos cérebro do que a gente. Se você estivesse tratando de um objeto desse tipo, que não fosse uma matriz quadradinha, quantos vizinhos tem esse cara aqui? Ah, fica tranquilo, eu não vou fazer isso com você não, tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Você não precisa, você não já está pensando, ai meu Deus, como é que eu vou fazer os vizinhos? Fica tranquilo. Mas abstratamente, genericamente, numa matriz que aponta para vizinhos, não precisa ter 4, nem 6, né? Podia ter quantos você quisesse, podia ser do jeito que você quisesse. Quando você abstrair a noção do que quer dizer um vizinho, você não está mais preso ao mundo 2D, quadradinho, um vizinho depois do outro. Quando você tem entidades no espaço abstrato total, onde existe uma noção de vizinhança, e pode ter quantos vizinhos você quiser, o resto é tudo igual, né? Fazer o autômato celular num negócio que não dá para ver, já pensou que legal? Não, isso a gente não vai fazer. Modelos mais sofisticados não são na matrizinha. Tá, imagina esse cara aqui, o A, não sei nem como, ele é o A, nem faz mais sentido colocar A e J, né? Porque I e J são coisas de uma matriz. Nem faz, ele é o A, elemento I, que tem como vizinhos esse. O A, I mais 1, I mais 2, I mais 3,
I mais 4, I mais 5. O que você precisava, na verdade, é só uma relação de vizinhança entre eles e pronto. Imagina fazer raio 2 nesse negócio. É o vizinho do vizinho. Dá para fazer isso nos gráficos do Orkut? Dá para fazer também. Porque o vizinho tem um amigo... no máximo 4 links para chegar entre você e o Obama, não é? Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Obama. Quer dizer, no máximo não, em média 4, não é isso? Você já ouviu falar de teoria das redes em média 6? Em média 6. Já ouviu falar da teoria do mundo pequeno? Das scale free networks, redes de sem escala, combinatória, grafos e tal. Então, dá para mostrar que você, em média, se conecta com qualquer outra pessoa com, em média, 6 nós. Quer dizer, em média, tem 6 pessoas entre você e o Obama. Não é legal? Por exemplo, só um exemplo simples. Tem uma pessoa entre eu e o Bill Gates. Eu conheço um cara que conhece o Bill Gates. E aí? Não, conhece no sentido de realmente conhece, não no sentido do Facebook. Que você, meu amigo, sei. Vi uma vez na vida e já clicou. Não, falando sério, tem uma teoria... Bom, isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Vamos voltar aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Isso foi só para dar uma motivada de que podia ser mais complexo. Mas vamos ficar com as matrizinhas bonitinhas, quadradinhas e tal. Se eu pedisse para você, esse modelo seu está muito coxa, esse negócio de ficar olhando só os restaurantes vizinhos não está funcionando, não está conseguindo prever o que realmente acontece nos mercados de restaurantes, nas cidades, blá, blá, blá. Não funciona. Aí a próxima coisa que você vai falar, bom, talvez não esteja funcionando, porque eu estou considerando uma vizinhança muito imediata e eu preciso considerar vizinhanças maiores. É mais fácil isso do que mudar as regras do jogo, porque as regras do jogo fazem todo sentido. Então você pode falar, então eu vou mudar a vizinhança para ficar mais prático. Se você estivesse fazendo isso, você simplesmente vem aqui e muda esse for, né? Que agora, em vez de ir do menos 1 até o 1, vai do menos 2 até o 2. O que quer dizer isso? Esse cara aqui, esse senhor aqui, ele é o A I menos 2, J menos 2. Esse cara aqui é o A I mais 2, J mais 2. E todo mundo no meio vai ter que... Todo mundo que estiver por aqui vai ter que passar mais cedo ou mais tarde por esses caras. E, inclusive, esse cara aqui, que é o AI mais 0, J mais 0. Só que, na nossa soma, ele não pode ser incluído. Porque no nosso modelo, podia até ser que no nosso modelo levasse em conta também o valor dele mesmo. Podia ser, mas no nosso modelo simples do jogo da vida não está levando isso em conta. Então ele olha nas vizinhanças, mas não conta ele mesmo. Então tem que subtrair da sominha o elemento I0, I mais 0, J mais 0, que foi colocado a mais e não devia por esse loop. Ou você pode digitar 1 por 1, se você quiser também. Eu acho que é melhor fazer desse jeito. É muito mais simples. Só tem um probleminha. As bordas, cara. Ai, meu Deus, lá vamos nós para problemas de bordas. Problemas de bordas vão te perseguir para o resto da vida. Legal, muito bom, a IJ é só vir aqui pegar os vizinhos, que maravilha. Mas e se acabou a cidade? E se a matriz, e se nós estivermos na matriz desse tamanho e nós estamos falando do cara que está aqui? E agora? Ele não tem esses vizinhos aqui, né? Porque tem uma parede aqui que diz, não, aqui acabou a cidade, não pode mais ter restaurante, sei lá. Não, em alguma hora vai ter que acabar a sua matriz, certo? Por maior que ela seja, alguma hora ela acaba. Ou não? E se em vez de for uma matriz, for um toroide? Um toroide. Sabe donuts, rosquinha? Sabe os Simpsons, rosquinha? Imagina que... Não é. Imagina que você, em vez de estar numa matriz, você está num toroide. Tá dando para imaginar uma rosquinha? Não ficou bom. Imagina um toroide assim. O que acontece no toroide? Pensa assim. Você não tem uma folha de papel aí? Pensa numa superfície 2D que você amassa de assim e depois você faz assim. Vira um toroide, não vira uma rosquinha? O que acontece com essa rosquinha? Nessa dimensão aqui, do tamanho da rosquinha, ele fica girando, ele não sai nunca. E nessa dimensão aqui também,
Ele não sai nunca. Você nunca encontra uma parede. Sacou? Se em vez de ser uma matriz 2D bonitinha, for um toroide, pode ser uma rosquinha. Tá meio feio, mas aqui eu não consigo desenhar melhor que isso. Mas se você for andando de assim, você nunca vai parar. Se você for andando para cima, você nunca vai parar, porque você dá a volta. O que aconteceria numa matriz? É como se você chegasse aqui no canto, fosse para baixo e magicamente aparecesse aqui em cima. Não é? Que este cara aqui, apesar de não parecer, ele é vizinho desse cara aqui. Este cara aqui, apesar de não parecer, ele é vizinho desse cara aqui. Pense assim, imagina se você der um passo para cá, em vez de você cair no abismo, você vai parar aqui. É como se você estivesse num toroide. Se você modelar desse jeito, você não vai ter problemas de borda. Isso também é muito útil. Mas não vamos fazer isso não. Vamos fazer com bordas. Com bordas é mais fácil. Então vamos supor, isso aqui foi só um parênteses. Vamos supor que você está lá na sua matriz. E aqui no meio, quando você está aqui no meio, tudo funciona bonitinho, né? Você tem o AIJ, você tem essa janela aqui. Quando você está decidindo sobre esse, você olha aqui em volta, está tudo certo. O problema é quando você chega aqui. Porque aqui, nesses cantinhos, tanto nessa parede, quanto pior ainda nessa, né? Nessa parede aqui só tem isso aqui de vizinhos, não tem o resto. Tá vendo? Então, esse meu for aí, essa minha função, ela não é totalmente genérica. Ele precisa ter alguma coisa nela que fala assim, ei, vai ter vizinhos? Porque se não tiver vizinhos, não tem sentido. É o que está acontecendo nesse for aqui. O don't add, não adicione. Se o I mais DI for menor do que 1, você caiu fora da matriz, certo? Por exemplo, se você estiver aqui, vamos supor que seja A1. Quando você fizer o I menos 1, vai ficar A menos 1, J menos 1 menos 1, certo? Que é o vizinho daqui do canto esquerdo superior. Mas isso não existe na matriz, certo? Então, quando esse índice aqui ficar menor do que 1, é porque você escapou dos limites da matriz. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Então, você põe um if lá, ó. Se por acaso, na hora que entrar e pedirem para você calcular as regras, você for parar num lugar onde cai fora da matriz, não adicione, tá bom? Ou, se você cair num lugar que é maior do que o número de linhas, é a mesma coisa, só que para o outro lado. É aqui, ó. Se você estiver aqui, e o forzinho mandar você olhar nessa janela aqui, o for vai te pedir uma coisa aqui, não vai? Só que aqui não existe. Não existe. Certo? Então, você tem que botar um negócio dizendo, ó, aqui não existe, tá? Não faça. Aqui também não existe, aqui não existe, aqui não existe, aqui não existe. É basicamente o que esse for está fazendo. Ele fala assim, ó, se o I mais DI for menor do que 1, ou seja, para fora das dimensões da matriz no lado esquerdo, se ele for maior do que o número de linhas, linhas, então esse aqui é, se I mais DI for menor do que menos 1, ou seja, para cima da matriz, para cima do limite superior da matriz. Se ele for I mais DI for maior do que o número de linhas, ou seja, para baixo da matriz, está escapando para baixo, esse aqui é escapando para cima, esse é escapando para baixo, esse aqui é escapando para a esquerda e esse aqui é escapando para a direita. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Se acontecer qualquer uma dessas coisas, não faça. Fala que não adicione igual a true. E aí depois você fala, se não adicione igual a falso, então adicione. Ih, como é que é? Tá, eu podia ter feito de um jeito mais fácil. Eu fui fazendo assim, rapidinho, na hora. Você pode, quando você for fazer o seu programa, você pode fazer de um jeito mais intuitivo, mais fácil. Não precisa fazer xarope desse jeito. Porque eu estou falando assim, entra no for para achar as vizinhanças. Mas em cada ponto da vizinhança você faz o seguinte, pergunta se esse aqui é para não adicionar. Se a resposta for sim, então não adicione, entendeu? Podia ter sido o contrário, foi sem querer isso. Então, se qualquer uma dessas coisas acontecer, isso aqui vai dar true. Se isso der true, é porque esse cara não deve ser somado. Então, só some quando o que não deve ser somado for igual a falso, entendeu? Tá, tudo bem. Podia ter sido mais fácil, mas é que foi rolando.
Mas você entendeu a lógica do negócio? Então ele só vai entrar e somar este cara aqui quando este cara aqui for alguém permitido, for alguém para o qual não some seja falso. Portanto, some seja verdadeiro, portanto, some. Entendeu? É só isso. E aí ele faz tudo rapidinho, tranquilo. E podia ser muito pior, podia ser um raio de raio N, não, raio N não, raio R, grande, podia ser do tamanho que você quisesse, que ia funcionar, mesmo para os cantos onde a matriz não existe. Porque ele ia adicionar somente aqueles termos que fazem sentido na matriz. Os que não fazem, ele não soma e pronto. Tudo bem? Tá, aí somou. Não esquece de tirar a posição que você somou a mais, que é a própria do meio, né? Se você fizer esse for, você somou uma posição a mais, que você somou esse cara também, não é para somar. Estou subtraindo aqui. Então, a soma total... a soma recebe a soma que tinha antes e mais o valor daquele cara. Então, ele está somando, botando um de cada vez. Ele está percorrendo todos os vizinhos. Ele começa com S igual a 0. Aí, começa por esse aqui. E aí, é para somar? Quer dizer, ele soma, né? Se for 0, quando somar 0, não vai mudar nada. Se esse aqui for 0, não vai mudar nada. Se esse aqui for 1, ele vai somar e aí o S vai passar a ser 1. Aí, se esse aqui for 1, o S vai ser 1 mais 1, que é 2. Aí depois ele vai somar esse, que depois mais tarde nós vamos tirar. Aí depois ele vai somar esse. Se for 0, vai continuar 2. Se for esse, for 1, aí S vai ser S mais 1, que era S é igual a 2 mais 1, que é 3. Quando terminar, ele vai ter somado a quantidade de vizinhos não zero dessa vizinhança aqui, e aí você subtrai só esse cara aqui. Se ele era 0, você vai subtrair 0 e continua na mesma. Se ele era 1, vai subtrair o 1 e vai dar o número certo de vizinhos vivos. Tudo bem? Muito bem. É só isso que esse cara faz. Aí chega a hora da regra mesmo. São 4 regras. Na verdade, eu escrevi aqui como sendo 3. Eu escrevi como sendo 3, mas na hora que eu fiz o programinha, eu fiz 4, porque eu separei essa aqui em 2. Eu separei 0, 1 e depois 4 ou mais. Tudo bem? Mas é o mesmo jogo, só tá... Parece 4 regras, é porque aqui está igual ao do Wikipedia. No Wikipedia está 4 regras, mas é a mesma coisa. Ó, se o elemento IJ vale 1 e a soma foi menor do que 2, ele morre, retorna 0. Se fechou esse restaurante porque tem muito pouca gente, não tem massa crítica, ninguém vai lá nesse restaurante. Eu tinha um restaurante, mas não tinha gente comigo, o fornecedor disse que não vai entregar nada lá, porque não vale a pena ir levar só para você as coisas, você e para o seu amiguinho, então tchau, falou, não vou fornecer, você vai fechar, pronto. Se você estava vivo e a soma foi 2 ou 3, então você continua vivo. Se você estava vivo, mas tinha muita concorrência, estava cheio de outros restaurantes chineses do lado, bom, você fecha. Infelizmente a vida é assim, a vida é competitiva. Só vai ganhar mais, só vai se dar benzão na vida quem estiver preparado para enfrentar. Por isso que chama o jogo da vida, entendeu? Ó, se você estava fechado, quer dizer, tinha um terreno fechado lá, e você percebeu que tem 3 restaurantes lá, você falou, pô, vou abrir o meu. Os caras estão se dando benzão, vou abrir o meu. Retorna 1. Tudo bem? É só isso, aplicou as 4 regras e acabou. Beleza? Esse aqui veio de presente para vocês. Agora vem a parte onde a gente precisa fazer, que é mudar esse programa para ele ficar mais genérico, para depois a gente poder colocar matrizes esparsas. Por quê? Porque aqui está muito fácil, ó. Está muito fácil acessar um elemento. Eu vou repetir porque essa é a essência da matéria. Até agora a gente está rodeando para ficar uma motivação interessante, eu espero que esteja interessante, para as matrizes esparsas. Mas o que a gente quer fazer mesmo é o seguinte, você tem uma matriz A, que é gigante, cheia de zeros e alguns não zero. Alguns não nulos. No nosso caso, 1, mas a gente já discutiu isso, tá? A gente já discutiu que podia ser outro número, blá, blá, blá. No nosso caso vai ser zeros e 1s. Muito bem. Existe um jeito econômico de representar essa matriz, que é você só guardar os índices de onde tem elementos não zero.
Nessa matriz, que é o que a gente está usando até agora para fazer o jogo, é muito fácil acessar um elemento. Basta pegar o A e falar I e J e acabou. E ele retorna o elemento e acabou. Ele diz se é 0 ou se é 1 e depois é muito fácil alterar também. Você vai lá e diz que agora eu quero que essa posição tenha 1. Ah, agora eu quero que ela tenha 0. Sei lá. Nesse sistema não é tão fácil. Foi o que a gente viu da última vez. Aliás, o videozinho está na internet para aqueles que não tiveram oportunidade de vir da última vez, tá lá no YouTube, tá? Espero que seja útil. Tava com um probleminha no áudio, uma pessoa me avisou que o áudio do vídeo 1 estava repetido em todos os vídeos. Mas eu já consertei, tá tudo lá, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, talvez seja a hora de dar uma olhadinha lá. Mas fica tranquilo que esse também, se deu tudo certo, esse também vai parar lá hoje à tarde, tá? Você pode ver de novo. Enfim, a gente precisa de um jeito de substituir isso que é trivial por uma coisa um pouco menos trivial mais tarde. Então seria legal se em vez da gente vir aqui e simplesmente chamar esse elemento, a gente substituísse isso por chamar elemento IJ. Esse chamar elemento vai ser uma função, que no nosso caso agora é trivial, mas depois vai ser não trivial. Só que se a gente modularizar isso e colocar numa função separada, a hora que a gente mudar a nossa representação, esse programa vai continuar exatamente o mesmo. Ele não vai... Você não precisa fazer outro programa só porque você mudou a representação da sua matriz, entendeu? É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos fazer isso? Então vai, senhores. Chega de ouvir, agora vamos fazer. Abre aí o seu R, descola aí o seu jogo da vida e vamos mudar. Onde que a gente tem que mudar? Fala pra mim. A gente vai precisar de uma matriz que... Eu vou salvar isso como jogo da vida man V01. No outro curso que eu dei, os caras tiveram que fazer isso sozinho, claro, mas era de computação, então não faz sentido. Para vocês eu já vou dar de presente para a gente já ir direto para o que interessa. Outubro de 2011, vou deixar isso assim. Vamos deixar essa matriz assim, que é para inicializar. Não, eu preciso de uma função. A primeira função que eu preciso é uma que se chama inicializa a matriz, né? Posso chamar de matriz init, matrix initialization, pode ser? Initialization de matriz. Vai ser uma function. E o que eu preciso? O que eu preciso numa matriz initialization? Eu preciso falar qual vai ser a dimensão dela. Então, eu vou dizer que tem dimensão, número de... Putz, mas ou é em português ou é em inglês, né? Misturar os dois não vai dar certo. Então, vou botar matrix start. Pronto. Melhorou? Não, vamos colocar inicializa matriz. Pronto. Precisa do número de linhas e precisa do número de colunas. Precisa de mais alguma coisa? Não, né? Você vai ter uma função que inicializa a matriz. Se for do jeito fácil, sem matriz esparsa, aí a gente, se for do jeito fácil sem matriz esparsa, simplesmente x é igual a matrix de zeros. Eu vou assumir que inicializa com 0, tá? Se fosse mais genérico ainda, você podia inicializar com qualquer valor. Lembra, a matriz esparsa não é necessariamente com 0. 0 era sem perda de generalidade. É o elemento que repete. Matriz 0, nlim, ncol. Maravilha. Só isso? Retorna x. Acabou. Essa foi fácil. E aí agora, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou chamar a função inicializa a matriz e pronto. X vai ser isso. NL e NC. Tudo bem? Eu troquei 6 por meia dúzia. Você percebeu que eu troquei 6 por meia dúzia? Eu troquei um negócio que estava escrito aqui, eu abri uma função que faz basicamente o que estava escrito aqui e pronto. 6 por meia dúzia. Mas, amanhã,
quando não for mais meia dúzia, quando eu tiver que mudar isso aqui, essa parte vai continuar exatamente igual. Sacou? A coisa da modularização do código? Isso é importante. Porque um dia alguém pode arranjar um jeito mais eficiente ainda de fazer o que você estava fazendo, e você não vai pagar alguém para fazer o programa tudo de novo, né? Você vai mudar só onde precisa. Porque homens-hora é a coisa mais cara que tem. Gente, custa mais. Peopleware, minha gente. Peopleware. O problema do Brasil hoje não é dinheiro, sabia? O Brasil tem bastante dinheiro. O Brasil não tem gente. Como assim? Tá cheio de... Não, gente que sabe fazer as coisas. Gente tem bastante. Você vê os caras pedindo na rua. Gente que sabe fazer as coisas, aí isso está faltando. É por isso que tem tanto emprego e tanta gente desempregada. Como pode ser isso ao mesmo tempo? Porque as pessoas que estão desempregadas não sabem fazer o que o emprego precisa. Então vamos tentar fazer? Quem sabe a gente arranja um emprego. Vamos lá. Que pague alguma coisa, né? Porque se for para ganhar R$1.000, obrigado. Bom. Enfim. Inicializa a matriz. x55 igual a 1. Tá, muito fácil se for matriz, mas a gente precisa de uma função que atribui valor na matriz. Precisa ser esse nome? Atribui valor na matriz. É uma função que você dá a matriz para ele. Você tem que falar, não, você fala qual é a posição que você quer atribuir, I, J, por exemplo, e fala qual é a matriz que tem que ser atribuída. Ele vai lá e atribui a matriz. Simples assim. Então, no nosso caso, do jeito fácil, sem matriz esparsa, como é que fica? B, I, J. Ah, e o valor que você quer atribuir, né? Precisa falar qual é o valor que você quer atribuir. Você quer atribuir X. Não, X vai confundir. Você quer atribuir valor. Então, B e J recebe valor. Pronto, fácil assim, né? E aí retorna B. Nós estamos fazendo do jeito português. Nós trocamos 6... Ixi, mas e se alguém de Portugal ouvir esse vídeo? Putz. Nós estamos fazendo de um jeito mais prático. De um jeito mais prático, não, de um jeito... Foi mal. Então, é que aqui no Brasil é assim, é uma piadinha de português. Então, mas voltando. Aqui, atribuir o valor quando é uma matriz é muito simples. É só simplesmente pegar B e J igual a valor e acabou. Retorna B e acabou. Se fosse mais complexo, a gente ia ter que fazer tudo que a gente fez na aula passada. Fazer um programa. Mas aí eu ia colocar aqui dentro e aqui embaixo ia dar tudo certo. Porque eu ia só chegar e falar aqui, atribui valor matriz. Atribui valor matriz. Qual é o valor? 1. Em que posição? 5, 5. Em que matriz? B. B? Não, X. X. A matriz se chama X. Em vez de... Sacou? Não parece que está complicando à toa? Você deve estar pensando, cara, para que você está complicando à toa? Por que não escreve só isso aqui e pronto? Porque